Nada como uma mãe. Falei, ai meu Deus, por quê? Mas eu confesso para vocês que não foi nem o pastor que me pediu para pregar, foi o Senhor que me ordenou mesmo. Né? Vocês sabem que eu não é o meu lugar, a minha zona de conforto aqui em cima. Né? Eu sempre compartilho isso com as mulheres que estão comigo, que caminham. Mas quando o Senhor nos dá uma ordem, nós temos que obedecer, não é mesmo? Então, que vocês estejam também aí intercedendo aqui por mim, para que a palavra e somente a palavra e somente o Espírito Santo esteja se revelando aqui nesse lugar, nessa manhã. Amém? Amém. Deixa eu botar meu óculos, porque eu gosto de olhar para vocês. E sem o óculos eu não enxergo. Amém. A palavra de hoje está lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. É a história de Eliseu e a sunamita. Uma história de uma mulher que tinha um desejo lá no seu mais íntimo, no mais profundo. Amém? Como o pastor fala? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém. Vamos ler. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, pela tua graça e pela tua presença nesse lugar. Fala aos nossos corações, Senhor, que eu possa aqui, Senhor, expressar a tua vontade, a tua palavra genuína, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa história fala de uma mulher rica, uma mulher de Sunem, uma sunamita, né? E ela convida o profeta Eliseu para estar ali sempre com ela. Quando ela passasse pela cidade, ela sempre convidava ele para estar ali com ela, né, para se alimentar. E aí ela percebeu, né, o Senhor falou com ela: prepara um lugar para o meu profeta. Prepara um lugar para a minha presença. E foi o que ela fez. Ela preparou um lugar, né, no terraço da casa dela. Ela fez um quarto, lá tinha uma cama, que era o lugar onde o profeta descansava. Lá tinha uma mesa e uma cadeira, aonde o profeta não se alimentava só de alimento físico, mas também de um alimento espiritual. E tinha uma lamparina, que representava a presença de Deus. A lamparina, na nossa palavra, ela representa a presença de Deus. E ela preparou esse ambiente por causa do profeta que passava ali, por causa do próprio Deus representado pela figura do profeta Eliseu. Deus fala, Eliseu em uma das visitas a Sunem, ele vai até a casa, como ele sempre fazia, e ele vai lá para o quarto dele e se deita. Ele vai lá para o descanso dele, né? Mas no mesmo momento, parece que ele despertou. No mesmo momento, ele pede para o servo dele, para o servo Geazi: chama a sunamita.
chama ela, pergunta para ela o que nós podemos fazer para recompensar tamanho cuidado, tamanho carinho, tamanha dedicação. O que a gente pode recompensá-la diante do rei, com o comandante dos exércitos? A palavra de Deus fala aqui, no versículo 13. A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? A resposta da sunamita foi rápida. Foi muito simples. Não, eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Realmente a palavra no início fala que ela era uma mulher rica. O rei e o comandante do exército, nada poderia dar para ela, não é mesmo? Ela já tinha tudo, material. Se ela era uma mulher rica, ela tinha servos. Se ela era uma mulher rica, ela tinha seguranças, ela tinha guardas. Então, tudo que o rei ou o comandante do exército poderia oferecer para ela, ela tinha. Então, por isso que ela falou, eu estou bem vivendo aqui no meio do meu povo. Por enquanto, nada eu estou precisando. Mas o profeta, ele não ficou satisfeito com essa resposta, né? E aí o profeta pergunta a Geazi, né? O que se pode fazer por ela? Nesse momento, o profeta, eu creio que o profeta, ele foi incomodado pelo Espírito Santo de Deus, porque algo ali ainda estava oculto, algo ali ainda tinha que ser revelado. Mas dessa vez a pergunta foi um pouco diferente, né? Na verdade, o profeta, ele dessa vez pediu para perguntar, pediu para Geazi perguntar o que eles poderiam fazer por ela. E não outra pessoa, não o rei, não o comandante dos exércitos, mas que ele mesmo, o profeta, poderia fazer por ela, né? Então, o servo vai, olha, eu imagino que ele pensa. Na minha Bíblia de estudo aqui fala que eles provavelmente tiveram um brainstorm, né? Umas ideias, umas buscas de ideias, umas trocas de ideias, mas na verdade o Espírito Santo revela algo que estava lá no mais íntimo de Sunamita, algo que estava guardado, né? O servo então fala a Eliseu, olha, ela não tem filhos e o marido já é velho. Sabemos que naquela época, naquela sociedade, uma mulher estéril era como um estigma para ela, né? Para o marido, era como se ele não tivesse como se a vida dele iria parar. O legado dele não iria para frente, não iria continuar, né? A vida dele não iria continuar. Então, nós sabemos que era um peso muito grande naquela época, na sociedade, a mulher que não conseguia dar filhos ao seu marido. Então, as mulheres carregavam esse peso, né, sobre elas. Mas aí, eis a revelação do que estava lá guardado dentro do coração de Sunamita, né? E aí o profeta chama Sunamita novamente. Ela imediatamente se põe à porta do quarto, à porta da presença, e profetiza sobre ela. Por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Realmente era um sonho que estava adormecido no coração dela. Estava lá, ela botou dentro de uma caixinha, fechou, guardou lá no fundo do armário, lá no fundo do baú. Estava lá no fundo do coração dela. Ela não achava que poderia ser mais verdade. Percebemos isso, percebemos essa aflição no coração dela, no momento que ela fala com o profeta. Ela se expressa, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva.
Para ela já era impossível, né? O marido era velho. Para ela que esperou há tanto tempo, já não existia mais essa possibilidade. Mas o Senhor é um Deus de promessas. Os milagres que o Senhor fez lá atrás, Ele faz novamente e de novo, conforme a sua vontade. Amém? O Senhor é um Deus que conhece as nossas aflições, conhece os nossos corações, os nossos sonhos. Ele sonda no mais íntimo do nosso ser. Ele conhece, Ele é um Pai gracioso, é um Pai de misericórdia. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, sempre, sempre. Então a mulher deu à luz ao filho prometido após 1 ano, exatamente no tempo determinado que Ele falou. Daqui a 1 ano você terá, nesse tempo, você terá um filho em seus braços. Então o menino cresceu, a palavra fala que ele cresceu e que um dia ele foi para o campo encontrar com o pai dele. E no meio do campo, ele tem uma forte dor de cabeça. Ele fala, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai chama o servo e fala, leva o menino para a mãe dele. Vai lá, para ela resolver. Quem são as resolvedoras de problemas aqui, gente? Estou brincando, papais, vocês também resolvem problemas. Eu não vou ficar batendo em vocês aqui hoje não, tá bom? Amém? Mas o Senhor, Ele nesse momento nos mostra que nós precisamos tomar as rédeas das nossas responsabilidades. Realmente o pai desse menino, ele se absteve nesse momento da responsabilidade dele. Por que que ele mesmo não pegou esse menino, não correu para casa para saber, para socorrer? Por que que ele mandou o servo? Ele se absteve da responsabilidade, sim. E esse menino foi, com aquele problema, com aquela doença, para o colo da mãe. Chega lá, e a mãe recebe aquela criança, uma criança que estava bem, estava firme, estava lá, foi encontrar com o pai no campo, foi trabalhar com o pai e volta passando mal, né? E no versículo 20 fala, o servo, né, ele tomou e levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então ele morreu. Nesse momento a gente percebe uma paralisia de sunamita. Ela pega o menino e fica no colo dela. Aqui não fala, ela correu para algum lugar, ela foi para algum lugar, foi procurar um remédio, foi procurar alguém que poderia ajudar. Não, ela senta no colo até o meio-dia e ele morre. A gente vê que ela não estava preparada para aquele momento. Se assustou. O medo tomou conta dela e a deixou sem ação. Um gigante se apresentou diante dela. O filho prometido. O filho a quem ela tinha até esquecido. Mas que o Senhor revelou que daria a ela. Morreu nos seus braços. Que difícil. Estranho. Por que isso? E ela ficou ali parada, olhando, creio eu que em algum tempo. E o Senhor fala nesse momento ao nosso coração que quando nós isolamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, quando nós nos rendemos às emoções do momento, quando nós olhamos somente para as circunstâncias, a gente fica paralisado. A gente fica no lugar do medo, a gente fica no lugar da angústia. E nesse lugar, o Espírito Santo não vai se revelar a nós. Nós não vamos conseguir entender o que o Espírito Santo quer fazer. O que o Espírito Santo está nos conduzindo a fazer. E se a gente ficar nesse lugar, é certo que iremos paralisar. É certo que iremos morrer ali nesse lugar.
Então nós temos que, mesmo no meio das circunstâncias, perseverar em fé. Essa mulher, ela reconheceu a presença de Deus por meio do profeta Eliseu. Ela preparou um lugar da presença na casa dela. Ela reconhecia a soberania de Deus. Ela reconhecia. O que fez ela pensar que Deus não estaria ali no controle dessa situação. Mas o Senhor é bom, não é mesmo? O Senhor é misericordioso. As sementes que foram plantadas nos nossos corações estão ali sempre. Elas vão germinar, mas para que elas germinem, a gente precisa buscar a presença do Espírito Santo. A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa buscar o nosso resolvedor de problemas, que é o Senhor. Então, quando a gente busca Ele, quando a gente busca o Senhor, Ele vem com a sua misericórdia que é infinita, com a sua graça que é superabundante sobre nós. E Ele nos faz despertar desse sono. E foi isso que aconteceu com o sunamita nesse momento. Ela levanta, porque aqui fala, ó, então ele morreu. No versículo seguinte, ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela levantou, subiu para o quarto. Eu acho que Deus fez a lembrar, olha, o que você fez lá? O que eu te mandei fazer lá? Lá, busca a minha presença. Então, aquele quarto representava a presença de Deus na casa dela. Me busca, que eu vou resolver. E ela foi lá e deitou o menino sobre a cama. Aquele quarto significava a presença de Deus. E nesse versículo fala que ela deitou ele sobre a cama, fechou a porta e saiu. Ela não orou. Ela não ficou ali chorando. Ela fechou a porta e saiu. Esse fechar a porta, né, foi revelado que ninguém poderia entrar ali a não ser o Senhor para resolver aquilo. Só o Senhor poderia resolver aquele problema, mas ninguém iria resolver o problema do filho dela. Ela estava ainda com fé de que aquilo não iria prosseguir daquela forma, de que Deus iria fazer algo que iria mudar aquela circunstância. Então, ela vai até o marido, pede para ele organizar servos e jumentas, porque ela tinha que ir até aquele que iria resolver, o profeta Eliseu, o homem de Deus, aquele que representava o nosso soberano, aquele que representava o Deus de Israel. Então ela foi, pediu para o marido ajuda, e aí o marido questiona ela mais uma vez. Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova e nem sábado. A festa da lua nova era uma das festas do calendário judaico, onde fazia-se ali sacrifícios, mas que era onde o povo buscava a resposta do Senhor. Buscava respostas, clamava ao Senhor por direcionamentos, mas nós precisamos de um dia especial para isso. Nós não precisamos de um dia especial para isso. Nós não precisamos estar na igreja para obter respostas do Senhor. O Senhor fala, vai para o seu quarto, tranca a sua porta, se ajoelha diante de mim, porque eu me manifestarei, eu te responderei. É isso que a palavra de Deus nos ensina a fazer. É lógico que o Senhor manda os seus profetas, os seus homens de Deus, as mulheres de Deus, o Senhor manda sim. A palavra de Deus fala. Mas se nós não buscarmos, se nós não o buscarmos, se nós não nos humilharmos diante dele, se nós não buscarmos a revelação do Espírito Santo, nem a voz do profeta a gente vai discernir. Nem a voz do profeta nós iremos entender. A nossa busca precisa ser individual.
Nós não temos que nos apoiar nos outros, mas nós temos que nos apoiar no que a palavra nos diz, no que o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo, ele habita em nós. É só clamar por ele. É só clamar pela sua presença, é só clamar pela sua resposta, que ele é fiel, ele responde. Às vezes até a gente, no nosso momento de angústia, de aflição, a gente senta com pessoas, a gente conversa, né? A gente pede aconselhamento. Mas como eu falei, se você não tiver ali, juntinho com o Senhor, não tiver nesse relacionamento, você não vai discernir. Às vezes uma pessoa vai falar algo para você que é bom, que é real, que é verdadeiro, que é lícito, mas só que para você não vai servir. Ou não vai servir ali, ou não vai servir naquele momento. Então a gente precisa estar ligado ao Senhor. Sunamita nesse momento estava ligada ao Senhor. Ela estava com os olhos fixos no que o Senhor tinha falado para ela. Ela não queria se distrair. Nós não podemos nos distrair. O nosso alvo é Cristo. Nós precisamos permanecer com os nossos olhos para a cruz. Nós precisamos permanecer com os nossos olhos em Jesus. Nós precisamos permanecer fiéis a essa palavra. Permanecer em fé no que o Senhor nos promete. E seguir. Não é fácil estar nessa vida, no meio das tribulações, no meio das angústias, das dores. Não é fácil. Eu imagino a dor de Sunamita. Estava com um filho morto em sua casa, mas ela permaneceu. Ela perseverou em buscar o Senhor. Ela não parou, ela não se rendeu à distração e ela prosseguiu. Quando ele fez esse questionamento para ela, qual foi a resposta? Essa festa era uma cultura deles. Era uma coisa que eles seguiam, era uma festa, era um rito que eles seguiam. E ela virou para ele e falou assim: não faz mal. Mesmo que não seja essa festa, eu vou lá buscar a resposta do Senhor. Mesmo que não seja no sábado, eu vou lá buscar a resposta do Senhor. É lá que eu vou ter a resposta. E eu vou prosseguir. E ela prosseguiu. O Senhor, Ele está pronto para nos ouvir em todo tempo. Não tem um tempo específico, não tem um modo específico. Ele quer somente ouvir a nossa voz clamando: Abba, Pai, me socorre. Me socorre, vem me socorrer. Me ajuda, me responde. Fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz. Sem a Tua presença eu não consigo me mexer. Mas a Sunamita estava cheia da presença de Deus. Então ela partiu, ela prosseguiu. E foi o que ela fez. Então o marido dela, então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo, isso no versículo 4 e 25. Pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ela estava certa de onde ela tinha que ir. Nada estava parando mais. Nós mulheres somos assim, não é mesmo? Quando Deus fala no nosso coração. Não é mesmo, pastor Eves? Eu sou assim, né? Quando Deus fala, nós precisamos realmente nos posicionar. O Senhor nos deu o dom da intercessão. O Senhor nos deu o dom de estarmos como coluna das nossas casas. Mulheres que gerenciam. Mulheres que conduzem o nosso lar, conduz o lugar que Ele nos coloca. Esse é o dom que o Senhor implantou no nosso coração. E nós precisamos usufruir desse dom e usá-los no reino.
Nós não vamos guardar isso. Nós somos coluna. Nós somos mulheres fortes. O Senhor nos apresenta sacerdotes sim, para nos dar direção, para nos conduzir. Mas nós precisamos permanecer em fé, porque esse dom nos foi dado, não é mesmo? Como Esther, com todo o medo, com toda aquela aflição, com aquela responsabilidade ali, seguiu a voz do sacerdote, daquele que deu a direção para ela, daquele que a treinou, de Mardoqueu. E ela perseverou, ela teve fé e se prostrou diante do Senhor, se manteve em oração, creu na palavra de Deus, creu na direção que o Senhor deu a ela através de Mardoqueu. E foi o que aconteceu. O Senhor se moveu, o povo foi liberto, o povo foi salvo, porque essa mulher, ela pegou a direção e se posicionou em fé. Ela não desistiu, ela perseverou. No versículo 25, continua que Eliseu, ao vê-la de longe chegar, o homem de Deus, Eliseu, disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E olha o que sunamita responde. Ela respondeu: vai tudo bem. Gente, qual era a realidade? Ela estava com o menino morto lá na casa dela. E ela falou: vai tudo bem. Não era o servo que ela queria falar. Não era com o servo que ela queria se lançar. Não era com ele. Era com um profeta. Aquele era o alvo. Ele era o alvo. Falar com aquele que expressava verdadeiramente a presença de Deus. E ela, mais uma vez, prosseguiu. Não desistiu, não parou, continuou, permaneceu, prevaleceu. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Quando ela encontra o profeta, quando ela encontra Jesus, quando ela encontra Deus, quando ela encontra aquele homem que representava o Senhor, ela se lança aos pés dela. Aleluia. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Que a gente se lance aos pés dele. Que a gente esteja ali entregando tudo aos pés dele. Entregando tudo no altar. Todas as nossas aflições, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos medos, toda doença. O Senhor já declarou essa promessa. Que tudo isso Cristo levou na cruz. E o Senhor quer que nós lancemos isso, que nós estejamos falando isso para Ele. Senhor, eu entrego tudo aos teus pés. Nada eu posso fazer, mas o Senhor tudo pode. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que move montanhas. O Senhor é aquele que liberta cativos. O Senhor é aquele que cura enfermos. E só o Senhor pode fazer isso. Então a mulher ali nesse momento declara a angústia dela. E a mulher disse: por acaso eu pedir ao Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Aqui a gente vê a angústia dela. Nós passamos por isso. Nós passamos por essas dúvidas no meio da angústia.
Mas nós não podemos nos render a essa angústia. Vou falar um breve testemunho da nossa vida. Nós, depois do Davi, quando ele tinha 5 anos, algumas das pessoas já conhecem um pouco desse testemunho. Nós resolvemos ter outro filho. E nós engravidamos. E logo depois começou umas complicações. A gente começou a perder sangue. Eu comecei a perder sangue. E eu fui lá, né? Pronto-socorro. E apareceu uma doença gestacional. Nunca tinha ouvido falar. E aí aquilo me afligiu. Eu já tinha passado por uma gestação complicada com Davi. 3 meses de repouso, 3 a 4 meses de repouso absoluto. E eu falei, de novo? Mais um problema na gestação? Senhor, por favor. Eu busquei os médicos e aí nós descobrimos que era uma doença gestacional, um erro que aconteceu na hora da fecundação e que essa enfermidade não iria evoluir, essa gestação não iria evoluir. E não só ela não iria evoluir, se ela não retrocedesse, ela poderia me levar a um câncer. Então, nessa hora a gente fala, meu Deus, o Senhor colocou uma bênção e agora essa bênção é uma doença? Muito confuso, não é mesmo? Esse momento, a angústia tomou o nosso coração, a gente clamou ao Senhor por respostas, mas, na verdade, eu me deixei ser ali consumida pela dor. Eu ia todos os dias para a maternidade escola da UFRJ para me tratar, porque era uma doença, de certa forma, rara, então era num lugar determinado para ser tratada, e eu fui ali acompanhando. Senhor, não vai dar metástase, eu não vou ter metástase, não vai evoluir, isso vai passar, e passou. Depois de alguns meses, realmente, a doença retrocedeu, não evoluiu, não foi para metástase, e eu recebi alta. Nós militares fazemos sempre uma junta de saúde, né? Quando a gente está de licença, eu estava de licença. E nesse momento eu fui fazer uma junta de saúde para voltar para o trabalho. Quando eu fui fazer o raio-x, que a gente faz raio-x, a gente faz diversos exames, apareceu um nódulo no meu pulmão, bem aqui. E a enfermeira ali, né, a radiologista que faz o raio-x, ela se assustou, ela era uma colega minha de trabalho, porque eu trabalhava no hospital, na parte administrativa, mas eu trabalhava no hospital. E ela viu aquele achado, né, ali, e ela paralisou na hora. Quando eu vi que ela estava assustada, eu falei, o que houve? A gente tem um achado aqui, que a médica se assustou um pouco. E nós precisamos investigar. E aí, o que me veio? Eu já tinha sido curada, não é mesmo? Eu já tinha glorificado ao Senhor. Falei, Senhor, o Senhor já não tinha me curado? Por que isso apareceu agora? Já tinha passado. Não é metástase, eu não posso ter isso, eu tenho um filho pequeno dentro de casa, eu não quero passar por isso. E aí, a gente acaba que, como eu trabalhava no hospital, eu conhecia muitos médicos e o Senhor foi abrindo portas, eu fiz tomografia no dia seguinte de manhã, com aquela aflição, mas no mesmo dia que eu recebi essa questão, né, do raio-x, eu fiquei em desespero, eu fiquei em angústia. Eu lembro que eu andei pelo condomínio onde eu morava, chorando, questionando o Senhor. Senhor, por quê? O Senhor não falou que já tinha me curado? Por que isso apareceu agora?
E aí eu cheguei em casa, tinha um homem de Deus lá na minha casa. Não era meu marido. Era o sacerdote que Deus tinha mandado para lá. E ele falou assim para mim: por que você está questionando Deus? A sua pergunta não é por que você está passando por isso, mas é para que você está passando isso. Não questiona Deus. Pede a Ele: Senhor, como eu vou passar por isso? Me ajuda. Me dá a direção. Fala o que eu tenho que fazer. Mas não questiona por quê. E aí no dia seguinte, e aí levantou, né? A gente tinha esse homem de Deus, era o Cláudio, era o nosso líder de célula lá na nossa casa. E aí ele já acionou todo mundo, né? Todo mundo começou a orar, todo mundo começou a clamar ao Senhor, todo mundo começou a pedir ao Senhor, porque eles já estavam nos acompanhando, né? Naquele processo. E aí, no dia seguinte, eu fiz a tomografia. Fui lá de manhã, fiz a tomografia de emergência. E fui para casa, porque o laudo não sai na mesma hora, né, gente? Mesmo de emergência. E eu fui para casa naquela angústia. Obrigada. Eu fui para casa naquela angústia. E no dia seguinte, um dos médicos, amigo nosso ali do hospital que eu trabalhava, ele conseguiu lá pedir a urgência, mais que urgência do laudo. E ele me liga. Quando ele me liga, eu falei: ai, meu Deus. Aí vem de novo, né? Ai, meu Deus. E aí ele fala assim, ele fala chorando. Eu lembro como se fosse hoje. O anestesista, inclusive, do parto do Davi. Ele fala chorando: você não tem nada. Você não tem nada. Não apareceu nada na tomografia. Eu falei: como assim? Não apareceu nada na tomografia. E eu falei: glória a Deus. A mão do Senhor fez isso. É lógico que a gente vê aqui na minha vida, que foi imediato, né? Mas, às vezes a gente precisa de uma caminhada. Às vezes a gente precisa caminhar na chuva, um tempo, chorando, suplicando ao Senhor, clamando Ele, clamando pela direção dEle. Às vezes a gente precisa desse tempo mesmo, a gente às vezes vai passar por esse tempo, mas nós precisamos continuar o caminho. Nós precisamos perseverar no caminho que o Senhor está se abrindo diante de nós. Perseverar em fé, que lá no final Ele está esperando com a promessa nos braços. E a gente precisa perseverar. Quando tudo isso passou, a gente voltou ao sonho de ter outro filho. E aí, um pouco depois, alguns meses depois, né? Eu engravidei de novo. E na semana que eu descobri, eu perdi de novo. Eu perdi outra gestação. E aí veio de novo o chororô. E eu fui lá para o chuveiro, entrei no meu quarto, entrei no meu banheiro, e aí sim, eu rasguei verdadeiramente o meu coração para o Senhor. Ainda tinha mais um caminhozinho para percorrer. E lá dentro daquele chuveiro, eu rasguei, eu falei: Senhor, se não é isso que o Senhor quer para mim, não coloca mais nenhuma semente no meu ventre. Não coloca mais. Eu não quero mais ter gestações problemáticas, eu não quero mais ter doença, eu não quero mais gritar, eu não quero mais chorar, eu não quero mais andar em aflição, eu não quero mais ter medo. Então, tira isso de mim.
Não quero mais. Tira isso do meu coração. Tira esse sonho do meu coração. Arranca. Eu não quero mais. E aí, nesse momento, Deus fala, agora sim, né? Você me buscou verdadeiramente. Agora sim. Agora eu estou te ouvindo. Agora eu estou vendo que você realmente quer falar comigo. Na verdade, o Senhor ouve a gente o tempo todo, né? Mas Ele só se move quando o nosso coração está verdadeiramente entregue. E aí, um mês depois, falei, ô mulher fértil, né? Meu Deus do céu. Um mês depois veio o Isaac, a nossa alegria, sem nenhum problema. Eu não tive nenhum problema, nada, nada. Só enjoei demais. E aí veio o Isaac, que significa alegria, né? E aí a gente entendeu que, às vezes, realmente a gente precisa passar por uma caminhada. A gente precisa, né, olhar para o Senhor verdadeiramente, nos conduzir na direção dEle, pisar com fé, perseverar, continuar o caminho, fazer as perguntas certas, ouvir as respostas certas, para não nos distrairmos, para não sairmos do lugar, do caminho que Ele escolheu para nós. E aí, voltando para a palavra, me desculpe, o testemunho foi até um pouco mais longo. A gente volta aqui, o profeta Eliseu, diante dessa angústia, que nem Deus, diante da minha angústia no chuveiro. O profeta Eliseu, diante da angústia dessa mulher que falou, eu não te pedi filho. O Senhor me entregou esse filho, me deu esse filho, mas eu não te pedi. Por quê? Por que isso está acontecendo agora? Por que ele morreu? Diante dessa aflição, diante da urgência da situação, ele pega, chama o servo dele, chama Geazi, entrega o bordão, vai lá, coloca sobre o menino lá. Só que ainda não era o que Sunamita buscava. Lembre-se, Sunamita estava buscando o profeta. Ela não estava buscando o servo e nem o bordão dele. E nesse momento, a mulher permaneceu com o profeta. Não foi com Geazi, com o bordão dele. Ela permaneceu e ela fala, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Ela permaneceu com o profeta. Ela perseverou em fé. Ela perseverou com Deus. Ela perseverou na palavra. Ela sabia, só o Senhor pode resolver meu problema. Ninguém mais pode resolver. Então eu estou aqui agarrada a ti. O Senhor me deu, então o Senhor vai resolver. Eu sei que vai. E para finalizar, queria chamar o louvor. O servo de Eliseu até obedeceu. Ele foi lá, colocou o bordão sobre o menino, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Então Eliseu chegou na casa, subiu no terraço, foi até o quarto e se deitou sobre o menino. A palavra de Deus fala, subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Ó, a primeira resposta. A primeira resposta que eu tive lá. Na tomografia. Sumiu. Mas ainda precisava de mais algum caminho. Percorrer mais um pouco. E aí,
Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos perseverar. Perseverar em fé. Continuar no caminho. Buscar o Senhor. Ele é o nosso refúgio. Estar debaixo das suas asas. Nós temos que buscá-lo em fé. Nós temos que seguir a direção. O Senhor me mandou fazer isso, eu vou seguir. O Senhor me mandou por aquele caminho, eu vou marchar e eu não vou parar até encontrar o meu milagre. Essa história nos ensina a permanecer e perseverar em fé. Mesmo diante de grandes problemas, de situações impossíveis, a palavra fala que para Deus nada é impossível. Sunamita, mesmo diante da morte do seu filho, permaneceu confiando na promessa e perseverou em buscar o Senhor. Não parou, não se distraiu. Não buscou nada, nem ninguém, além do profeta que representava a presença de Deus. Ela sabia, só ele podia resolver. Só o Senhor podia resolver. Então, quando o menino ressuscita, Eliseu vai e chama a Sunamita novamente. E ele vira para ela e fala: pegue o seu filho. Mas antes dela pegar o milagre, ela rende graças ao Senhor. Mais uma vez ela se entrega aos pés do Senhor e agradece. E está aí a chave. Essa é a fé que o Senhor busca em nós. Mesmo não vendo, nós permaneceremos, nós iremos perseverar em fé. Isso é o que o Senhor nos chama hoje a fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Vamos clamar por esse lugar da presença. Clamar para que Ele encha o nosso coração de fé. Que a gente não desanime, que a gente não se distraia. Em nome de Jesus.